Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou Adonai, sou aqui da cidade de Taubaté, sou juiz de paz há 5 anos, celebrante de casamentos, trabalho na área jurídica, no escritório de advocacia e também estou me especializando aí, quase terminando a faculdade, graduando em psicologia, me especializando em terapia familiar. E eu vim aqui para contar um caos para vocês, mas um caos verídico, né? Um caos, que nem diz o Paulinho Gogó, caos venérico. E começa mais ou menos assim, né? Um senhorzinho mineiro, né? Lá da cidadezinha de São Lourenço, ele, na boa intenção de criar os filhos, ele resolveu pegar 2 filhos que ele tinha pequeno e ensinar eles a tocar violão e cortar cabelo. Na sabedoria dele, né? Esse senhorzinho nasceu lá em 1920. Na sabedoria dele, ele dizia: passar fome vocês não vão passar, porque músico tem em qualquer lugar e cortar cabelo todo mundo corta, né? E aí foi passando, realmente os meninos aprenderam na marra, né? Apanhava pra caramba. A forma de educar daquele senhor, né? A forma que ele via, porque ele era muito humilde, ele era barbeiro, né? Na época o barbeiro não tinha tanta credibilidade, não tinha tanto mercado quanto tem hoje, né? E assim ele fez com os filhos. Um filho realmente seguiu a carreira de barbearia e o outro não. O outro ele quis ser jogador de futebol, ele quis ser cantor, serviu o exército, se aventurou para o Rio de Janeiro, depois voltou para Minas, para São Lourenço. E num belo dia ele cresceu, conheceu uma mocinha bonita lá de São Lourenço, né? São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas, recomendo a todos, é muito romântico lá. E o que acontece? Eles se casaram, tiveram 4 filhos e ele veio para Taubaté. Veio para Taubaté naquela antiga história da boleia, né? Que vinha o povo tudo trazendo a mudança. E veio nessa boleia, trouxe as 4 crianças. Na época, né, não era 4, era 3 até, né? Era 2 meninos e uma menina. Outro menino veio nascer aqui em Taubaté. E meus queridos, a ideia é o seguinte: como que é a vida, né? Esse senhor, ele veio em Taubaté, ele brincava muito, era uma pessoa muito animada, muito para frente, uma mistura de mineiro com carioca, então tinha aquela malemolência do carioca, né? Aquela expertise, né? Aquele jeito simpático de se virar em qualquer coisa. E o jeitinho como quieto do mineiro, né? O jeitinho ligeiro do mineiro. E o que acontece? O tempo passou, a criançada foi crescendo, e ele trabalhando lá na GM na época, ele trabalhava de guarda lá na portaria, e ele foi obrigado a ter que fiscalizar um cara que ficava visualizando ele, que descobriu, né? Ficou muito famoso na época, porque ele descobriu um cara que ficava em cima do telhado, vendo a mulherada tomar banho lá na GM. Esse é um fato que aconteceu há muitos anos atrás, lá nos anos 80, né? Eu era muito criancinha, então a história que eu fiquei sabendo é essa. Mas aí ele, infelizmente, ele foi quem descobriu, né? Devido à competência dele. Mas também ele ficou muito triste, porque na época, quando ele pegou esse cara, ele teve que apresentar ele lá para a chefia. E na época, a gente não sabe se o cara foi demitido, né? Acredito que deva ter sido demitido, né? Hoje, numa análise jurídica que eu tenho, eu posso até dizer que é o famoso justa causa, né? E ele não contente com isso, ele voltou para Taubaté, montou um bar. E no bar ele tocava, porque ele era boêmio. No bar ele saía para a noite. Ele era realmente um verdadeiro boêmio. É um cara que gostava de estar gandaiando na noite. A esposa dele aprendia a conviver com isso, aceitava ele do jeito que ele era. E aí foi passando o tempo. E numa frustração da vida, a garganta dele não ficou boa, e ele queria tanto ser artista, né, dessa linha aí do Milionário José Rico. Ele cantava, tem música do AGP, do Vando, cantava muita música bonita,
E infelizmente a frustração da garganta nunca mais ser a mesma, ele teve que operar, não ficou boa. Ele também, como jogador de futebol, não teve muito sucesso, era um bom jogador, mas não conseguiu chegar às peneiras que funcionavam na época, né? E ele, a fase dele ali, a fase adulta dele foi ali nos anos 60, anos 70, então eu não era nem nascido ainda, então eu não, é a história que eu soube, né? E na verdade, acho que você já pode imaginar, esse cara era meu pai. Ele se chamava Adonai, como é meu nome também, Adonai Soares. E meu pai foi uma pessoa brilhante, uma pessoa pobre, né, assim, financeiramente falando. Terminou a vida assim, muito humilde, mas era um cara muito feliz com a vida, era um cara muito animado, era um cara de bem com a vida, era um cara que, sabe, você não conseguia deixar de ficar perto dele. Cantava, brincava, fazia piada, tirava sarro de todo mundo, era uma pessoa que não deixava ninguém triste e de um coração gigantesco, sabe, gente? Eu passei muita assim, necessidade na minha vida e o pouquinho que ele tinha, ele tirava da nossa casa para ajudar uma família de um senhor que tinha lá no bairro, na época no bairro que eu morava, no Bonfim, aqui em Taubaté, e ajudava a família, como ajudava muitas famílias. O pouquinho que ele tinha, ele tirava para ajudar. E assim foi a vida dele. E ele cantava, né? Ele animava um time de futebol, na época era o time Abaeté. Ele animava o time de futebol que eu era bem pequenininho, eu, meu irmão Adoniran e minha irmã Letícia, depois veio o irmão Darlan também. E infelizmente, né, assim, ou melhor dizendo, nessa época ele foi o cara que fez o hino pro time do Abaeté, que até hoje o pessoal canta. Muitos dos jovens ainda não sabem, mas o pessoal mais antigo, né, sabe. A gente morou no Bonfim, chegamos no Bonfim em 78, eu era bem pequenininho, né, na famosa boleia de caminhão, né. Então tem gente que se populariza aí dizendo que veio na boleia. Eu vim na boleia e nunca contei isso para ninguém, né. Nós tivemos uma vida feliz, uma infância bonita. O primeiro amigo que eu fiz, o Mauricinho, eu encontrei ele estava catando esterco de vaca, né? Catando aqueles cocô de vaca no campo, para poder fazer hortinha, e assim, é muito legal. E dentro disso eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, que ele já partiu, ele faleceu muito novo, com 46 anos. Uma homenagem também ao meu irmão, Adoniran, que faleceu de acidente de carro, jovem, com 39 anos, há 4 anos atrás. E meu avô também, que é a pessoa que começou tudo isso que eu falei lá no início da conversa. Infelizmente, gente, meu pai se tornou uma pessoa alcoólatra devido às frustrações da vida. Era uma pessoa muito simples, como eu disse. No período que ele pôde trabalhar, ele era muito trabalhador, mas ele escolheu ser boêmio, né? Tanto que ele engravidou uma senhora, né, uma moça fora do casamento, e teve uma outra família. Eu vim a conhecer essa irmã depois, uma irmã maravilhosa, um presente que eu ganhei de Deus. E ela veio perguntar por mensagem, ela me achou pelo documento do meu carro e falou para mim, temos um pai em comum. Eu já tinha ouvido falar, mas não imaginava se era verdade ou não, mas aí foi a surpresa da vida que eu tenho uma irmã mais velha que eu, uma pessoa maravilhosa. Então, acabamos ficando em 5 irmãos, né? 2 homens, 2 meninas, ou melhor dizendo, 3 homens e 2 meninas. Aí o meu irmão faleceu, o Adoniran. E o meu pai, eu era uma criança muito revoltada, né? Eu não aceitava que ele era alcoólatra, eu não aceitava que ele não ajudava em casa, que ele só queria saber de farrear, né? Ele até cantava uma música, já fui tão feliz, fiz na vida quase tudo que eu quis, mas agora o tempo passou, minha alegria com o tempo terminou. Isso é uma coisa muito difícil de entender, né? Hoje, pela análise da psicologia, a qual eu estou me especializando, eu posso dizer que ele estava em depressão, né? O álcool, quando a pessoa chega a se tornar alcoólatra, é porque a depressão já veio bem antes. Não é durante a bebida, né? A depressão foi antes. A bebida já está tentando ali trazer uma
uma fuga, né? Um conforto daquilo do sofrimento que ele já vem trazendo lá de trás. E eu cresci um menino, né, simples. Meu primeiro trabalho foi ser engraxate na GM, com 12 anos de idade, sempre trabalhei e me tornei uma pessoa digna, graças a Deus. Fui totalmente o inverso do meu pai. Meu pai era gandaeiro, meu pai era cachaceiro, né? Tipo cachaceiro igual o Eduardo Costa, o Leonardo, né? Essa turma aí, né? E o bicho era safadão, igual eles mesmo. Eu até, quando eu vejo eles assim, eu lembro muito do meu pai, do jeitão de ser, né? E eu, dentro de tudo isso, eu queria dizer para vocês o quê? Eu, no começo, eu era um menino revoltado, sim, né? Eu queria que meu pai me ajudasse, queria que meu pai me colocasse dentro do Senai na época, porque ele chegou a trabalhar na Volkswagen, e eu não tinha ajuda de ninguém. A minha mãe foi mãe e pai para mim, né? Então, hoje, no Dia dos Pais, eu tenho que agradecer a minha mãe por tudo que eu sou, pela educação, pela dignidade, pela referência que eu tenho de vida. Mas eu tenho que agradecer também a meu pai, que antes dele partir, né, porque eu não entendia, então eu ficava bravo com ele, ficava revoltado, e infelizmente, eu não consegui pedir perdão para ele antes dele partir, mas a gente ficou amigo, né? Ele já estava longe, ele já tinha voltado para São Lourenço, a gente estava em Taubaté, mas eu consegui entender meu pai antes dele falecer, e morreu sozinho, tadinho, lá em Minas, né? Tem meus parentes lá, né? Mas na época ele sozinho, assim, né? Numa casinha simples. Do jeito que ele veio ao mundo, ele voltou. Então, mas eu posso dizer a vocês, eu adquiri dele o lado positivo, que era o amor pelas pessoas, gostar de gente, ser feliz com o pouco que você tem, simplicidade, você poder alegrar as pessoas, não deixar ninguém quieto, triste do seu lado, ter honra, ter dedicação, ser trabalhador. Eu puxei pelo lado da minha mãe, pelo lado do respeito, pelo lado da dignidade, de entender que nós não somos ninguém nessa vida, mas que a gente tem que se mexer. E o lado, né, da bebida, eu não quis beber, eu não quis ser farrista, né? Eu não tenho nenhum tipo de filho por aí assim, mas não julgo quem já passou por isso. E o que eu queria dizer para vocês é isso, que eu não tive a oportunidade de entender meu pai quando ele estava vivo. Eu não tive a oportunidade de pedir perdão para ele. Eu peço perdão para ele sempre que eu posso, aonde quer que ele esteja, né? E como peço perdão para o meu avô, por eu não ter podido fazer muita coisa na época que meu avô estava vivo também. Meu irmão, Dona Irã, que morreu muito cedo, né? Num acidente de carro, que morreu em decorrência da bebida. Então, assim, a bebida matou meu pai, a bebida matou meu irmão. Eu não tenho trauma, aversão à bebida, né? Mas é uma opção de vida, eu não gosto, né? Até tomo uma tacinha de vinho, né? Um Smirnoff Ice, assim, mas não tem essa prática, sabe? Eu não preciso de nada assim para fazer minha cabeça, eu não preciso de droga, nunca usei droga na minha vida, não preciso de nada para fazer minha cabeça. O que realmente faz minha cabeça é gostar de servir as pessoas. Isso eu aprendi com meu pai, isso eu aprendi com a minha mãe. Ser útil à sociedade. E esse é o meu lado mineiro, que é muito forte. Eu sou mineiro, né? E muito tempo em Taubaté, já quase 40 anos. E tenho muito orgulho de falar. Se um dia eu fosse uma pessoa famosa, eu diria: de onde você é, moço? Eu sou de Taubaté, mas nasci em São Lourenço. Porque é uma cidade que me acolheu, é uma cidade que eu amo, uma cidade de um pessoal muito trabalhador, pessoas inteligentes. E o que eu queria dizer com tudo isso é poder deixar uma mensagem de Dia dos Pais a todos vocês que têm seu pai aí do seu lado, você jovem, você mais velho, perdoa o seu pai. Tenta entender a cabeça do seu pai,
Tenta se colocar no lugar dele. Por que ele se comporta de uma maneira que você não concorda? Ele não é obrigado a agir da maneira que você acredita que é certo, né? Ele tem os motivos dele, ele tem um histórico de vida. Mas se aproxima, procura entender o que o seu pai está passando, por que ele não fala com você, por que ele briga com a sua mãe, por que ele é uma pessoa fechada, por que ele é uma pessoa agressiva, por que ele bebe. Muitos bebem para passar hora no trabalho. Quantos não se tornaram alcoólatras por ter que dar um duro danado? Eu tenho um amigo que morreu tem acho que uns 2 anos. Trabalhei quase 13 anos com ele, um amigo João. Ele bebia para passar hora no trabalho. Ele era um digno trabalhador. Mas o trabalho pesado que a gente fazia na transportadora, eu era o amarrador de carro e ele era o subidor que subia os carros na cegonha. E ele trabalhava muito, eu também ralava muito. Mas o controle emocional dele não era bom e ele tinha que beber para trabalhar. E o meu controle emocional era direcionado ao quê? Quanto mais eu trabalhava, mais eu juntava dinheiro para poder fazer a faculdade de Direito. Foi assim que eu me formei e hoje eu estou realizando um sonho de terminar minha faculdade de Psicologia. Estou todo endividado, tive que parar de estudar, mas estou voltando. Se Deus quiser, está saindo uma bolsa aí, vai sair se Deus quiser. Se não sair, uma hora a gente consegue chegar lá, mas a gente faz dívida, não estou nem aí. O importante é realizar um sonho. Meu irmão Adoniran passou 21 anos dentro de uma Ford, ajudava todo mundo, sempre foi muito prestativo. Meu irmão, onde você estiver, cara, te amo meu pai, te amo meu avô, o senhor José Maria, meu pai Adonai, e eu sou Adonai Júnior, né? Meu irmão Adoniran. Amo minha mãe, Dona Miriam, que se tudo que eu sei, que sou, toda a ajuda que eu tive, que tenho, é graças a ela. E eu tenho muita honra de dizer que sou filho da Dona Miriam. Meu muito obrigado a todos vocês. Respeitem seu pai, busque a conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. A vida, gente, ela passa, né? Eu tô aí com meus 40 e pouco, ao cabelo ficando branco, né? E hoje eu tenho maturidade suficiente para entender meu pai. Mas não deixa passar não, entenda seu pai antes que ele parta, viu? Entenda sua mãe, seus avós, abrace seus pais, abrace sua família. Sejam unidos, que a vida é boa, só depende da gente. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu sei que está meio grande, mas vale muito a pena. Quem quiser compartilhar, por favor, compartilha. Quem puder me seguir aí, eu vou começar a divulgar meus vídeos aí de louvor que eu canto, minhas mensagens de terapia familiar, aconselhamento para casal, aconselhamento para jovens, aconselhamento previdenciário, que é a área que eu atuo, e poder estar ajudando aí a sociedade. Reflitam bem na vida de vocês, né? Agora está chegando a eleição aí, não comprem qualquer ideia que está vindo, procurem saber realmente quem são as pessoas que estão aí, os vices, né, dos presidentes, e procurem entender quem são as pessoas que estão do seu lado. Deus abençoe cada um de vocês, estamos juntos. Meu muito obrigado, agradeço a compreensão de vocês. Sejam felizes, viu? Que Deus abençoe a cada um que está aí nesse Brasil afora aí. Logo eu vou estar postando meus vídeos aí, minhas composições aí para vocês verem, assistirem. E é o começo de uma amizade muito grande aí entre vocês, tá? Que Deus abençoe, um grande abraço, um beijo do Adonai aqui de Taubaté. Valeu, gente!